Nos tempos atuais, eu tenho enxergado os serviços de streaming quase como fast foods de conteúdo, aonde a todo momento surge uma nova série, um novo filme, que em sua grande maioria são todos uns iguais aos outros ou só umas porcarias mesmo. E pra mim a Netflix é o maior exemplo disso. E tal qual um McDonald's que às vezes foge da sua padronização chata e sem graça com um lanche novo surpreendentemente bom, hora ou outra a Netflix acerta, e acerta muito bem em alguma das suas produções. Mas eu digo sem sombra de dúvidas que Adolescência é um dos melhores acertos da Netflix nos últimos anos. Uma minissérie de apenas 4 episódios que, para além da sua qualidade técnica excepcional, traz à tona vários temas importantes a serem discutidos, principalmente nos dias atuais. E antes de começarmos a falar sobre todas essas coisas, eu queria avisar que esse vídeo tá repleto de spoiler. Então se você ainda não viu a série, vai lá e assiste e depois volta aqui. A série é bem curtinha e vale a pena. Bom, a série já começa com a polícia invadindo a casa de uma família à procura de um garoto, que está sendo acusado de ter cometido um assassinato na noite anterior. Onde não vamos a fundo sobre a investigação do crime ou como aconteceu ou dos porquês ele aconteceu. A série fala mais sobre as consequências desse crime do que sobre o crime em si. O que vai um pouco na contramão de séries de assassinato, mas eu acho que isso foi um diferencial que me chamou bastante atenção. Todos os 4 episódios de Adolescência foram gravados em plano sequência, e diferente de 1917, que apesar de um excelente filme, segue a mesma proposta, mas cheio de cortes invisíveis, nessa série todos os episódios são realmente gravados sem nenhum corte, o que deve ter exigido um trabalho monstruoso de todos os envolvidos na produção da série, desde os atores, câmeras, produção, até figurantes. Aquela cena da escola, com centenas de jovens para eles coordenarem, Jesus, isso deve ter sido uma loucura. Eu sinto que essa escolha de filmagem não foi algum tipo de masturbação cinematográfica à toa. O fato de não existirem cortes, além de tornar todas as cenas mais críveis, cria uma tensão absurda, que te prende e te angustia o tempo inteiro. Como se aquilo não tivesse fim, sabe? Isso contribuiu muito pro quão engajado eu acabei ficando na série quando eu assisti ela. Mas enfim, voltando para a história da série em si, praticamente o primeiro episódio é todo dentro da delegacia. Em alguns momentos estamos na visão do detetive Bascombe, interpretado muito bem pelo Ashley Walters, e em outros breves momentos acompanhamos o advogado estadual gratuito que está lá acompanhando o garoto, mas a maior parte do tempo estamos na perspectiva do pai do garoto. E essa não vai ser a primeira vez que eu vou ter que elogiar a atuação do Stephen Graham, que mandou muito bem nesse papel a todo momento que ele aparecia em tela. Durante todo o episódio, tanto a família do garoto quanto nós, telespectadores, não sabemos direito o que está acontecendo ali. Afinal, um garoto tão jovem, de aparência tão inocente, branco, não passa nenhum ar de culpado em momento nenhum. Até porque o garoto fica o tempo inteiro dizendo que não fez nada e que é inocente e que tudo foi um grande erro terrível. Porém, toda essa dúvida cai por terra para nós e principalmente para o pai do garoto quando é mostrado o vídeo do assassinato em questão, deixando totalmente às claras a frieza que o menino teve para cometer aquele crime. Algo que eu achei meio engraçado é que mesmo vendo o vídeo do ato ali, eu ainda assim fiquei um tempo em negação sobre o que o garoto fez, esperando que ele pudesse ter sido incriminado por alguma pessoa muito parecida com ele e que exista algum outro real grande culpado talvez. E é exatamente assim que o pai do garoto também se sente. Apesar de ver o vídeo e cair em desespero perguntando por que o garoto fez isso, ao garoto negar, ele o abraça, quase como se quisesse acreditar no garoto, mesmo que naquele momento isso fosse uma coisa praticamente impossível. Eu não sei se foi a intenção da série causar esse sentimento, mas ele logo cairia por terra, principalmente no terceiro episódio, mas já a gente chega lá. O segundo episódio se passa apenas 3 dias após a detenção do Jamie, onde os investigadores do caso vão até o colégio onde Jamie e a sua vítima estudaram, tanto para procurar a arma do crime, que a polícia acredita que foi jogada no local, quanto para descobrir qual foi a motivação por trás daquilo, coisa que já estava tirando o sono do detetive Bascombe. Inclusive, essa é a escola que o próprio filho do detetive estuda. E nesse episódio ficam bem claras várias das críticas que a série tenta trazer. Uma delas, e talvez a mais evidente, é como nós adultos muitas vezes vivemos em um mundo completamente distinto das pessoas mais jovens. E isso fica claro em vários momentos do episódio. Desde a dificuldade dos investigadores de se conectarem mais profundamente com a melhor amiga da vítima, que está evidentemente abalada e não consegue confiar nos policiais. Nas reclamações frequentes dos policiais sobre como o ambiente escolar é horrível e como eles não gostariam de estar ali. E principalmente na conversa do Bascombe com o seu filho, que acaba chamando o pai para conversar após perceber que ele estava completamente perdido com relação ao caso.
Termos como red pill, incel, coisas que pessoas adultas podem até ver nas redes, mas não levam muito a sério, mas que na vida dos jovens têm um impacto real, muitas vezes ditando até como eles se relacionam com outras pessoas e como eles enxergam o mundo à sua volta. Além do fato do investigador nem mesmo conversar com seu próprio filho direito. Inclusive ele até achava que o filho não queria ir pra escola por preguiça, que ficava inventando desculpas e tudo mais, quando na verdade o garoto não gostava de ir pra escola porque sofre um bullying pesadíssimo. E ele acaba descobrindo isso da pior maneira possível, vendo isso acontecer com o filho dele. No final, eles descobrem que um dos amigos do garoto foi quem entregou a faca pra ele. Ele tenta fugir numa cena de perseguição meio engraçada, porque dá pra ver que eles estão segurando a corrida pro câmera poder conseguir acompanhá-los, né, como é um plano sequência. Eu achei meio engraçado. Mas no final, ele acaba conseguindo pegar o garoto e o leva preso como cúmplice. E o episódio termina com a famosa tomada aérea do drone, que quando volta ao chão está focando o pai do Jamie, levando flores ao local onde a garota foi assassinada. E esse olhar de incredulidade, misturado com uma tristeza imensa, sério, isso é cinema, amigos. O terceiro episódio, pra mim, é o melhor de toda a série. Ele se passa 7 meses após a prisão do garoto. E nele, nós acompanhamos uma conversa entre o Jamie e uma psicóloga, que estava ali para avaliá-lo e criar um relatório sobre a condição mental do garoto pro juiz do caso. E nesse episódio, toda e qualquer inocência que poderia existir sobre o Jamie cai inteiramente por terra. No começo, a psicóloga também age como se ainda houvesse alguma meiguice e inocência naquele jovem. Leva pra ele um chocolate quente com marshmallows, que ele gosta, leva um sanduíche e a partir dali, uma conversa quase que amistosa começa. Mas, conforme o tempo passa, a agressividade, a intimidação, o ódio relacionado às mulheres, a visão de superioridade que ele tem para com elas, a necessidade extrema de validação que ele tem, a cada minuto que se passa desse episódio, vai ficando cada vez mais claro, aos poucos, até explodir na nossa cara, quem verdadeiramente esse moleque é. E pra mim, um grande ponto positivo desse episódio é o show de atuação que rola aqui. Tanto da Erin Dorothy, que foi incrível em todo o episódio, mas principalmente do Owen Cooper, que surpreendentemente é um iniciante como ator, mas que conseguiu ser verdadeiramente intimidador. Mesmo sendo tão mirradinho e pequeno, ele conseguiu causar medo, não só na psicóloga, mas até em quem estava assistindo a série. Sério, eu fiquei com medo dele dar um murro na cara dela a qualquer momento. E isso quase que escancarou que de inocente esse garoto só tinha aparência. Tudo que o Jamie representa ali naquele momento é de causar embrulho no estômago. Tanto que na hora que ele vai embora, a psicóloga pega o sanduíche que trouxe pra ele. E mesmo ele tendo dado apenas uma mordida no sanduíche, ela na hora que segura o lanche sente nojo. Ou seja, durante essa conversa, a visão da psicóloga sobre o garoto mudou completamente. E a nossa também como telespectador. O quarto e último episódio dessa minissérie se passa um pouco mais de um ano da prisão do garoto. E ele é focado inteiramente na família do Jamie. É dia do aniversário do pai da família. E todos eles, pelo menos no começo do dia, resolvem tentar comemorar, como é de praxe em qualquer aniversário de uma família normal. Planejam de fazer bolos, sair pro cinema, programas legais de se fazer em família mesmo. Mas, quase como que num instante, toda essa felicidade é jogada pra debaixo do tapete, pela sombra do passado que eles nem mesmo escolheram. Logo pela manhã, o pai descobre que sua van foi pichada com a palavra tarado. E por mais que o Jamie, e muito menos ele, tenham sido tarados em algum momento, depois de mais de um ano, esses detalhes se perdem e já nem importam mais. Revoltado, o pai chama toda a família pra ir ao depósito, comprar algo pra tirar aquilo da van. E eu acho muito importante esse episódio existir, porque no momento do trajeto, enquanto toda a família conversa e conta suas histórias, nós percebemos que ali não existe um pai agressivo, uma mãe alcoólatra, uma irmã drogada, sei lá, não. Aquela família, apesar de ter poucos problemas, é uma família completamente normal, que não tem nada de disfuncional. O que deixa claro que em momento algum, os criadores tentaram culpar a família pela atitude que o garoto teve. Bem diferente de algumas séries dessa mesma plataforma que tentam justificar atitudes bizarras com problemas de lar caóticos. E isso me agradou bastante. Chegando no depósito, além de encontrar um simpatizante do seu filho, coisa que nem mesmo ele é, mas que infelizmente é normal e sabemos que isso acontece, o pai acaba partindo pra cima de um garoto, o qual ele acredita que foi quem pichou a van dele. No caminho de volta pra casa, eles recebem uma ligação do Jamie, que diz finalmente que vai se declarar culpado e assumir o seu crime.
O silêncio que se segue depois é completamente estarrecedor e completamente compreensível, pois a todo momento o garoto negou veementemente que havia cometido o crime. E por mais que a família soubesse que ele era culpado, ao ver ele admitindo assim, foi como uma queda de ficha para todos eles ali. A cena dentro da casa, com os pais se perguntando onde erraram, o que poderiam ter feito de melhor, me fez chorar igual uma criança. E a conclusão é que não, eles não poderiam ter feito nada. Eles foram os melhores pais que eles puderam ser. E infelizmente, eles não tinham como ter o controle sobre todas as atitudes dos filhos. No final fica bem claro que eles deram o melhor de si, e isso era o máximo que eles poderiam ter feito. E a série termina com o pai do garoto colocando o ursinho dele pra dormir, quase como quem enterra a inocência de alguém. Depois do garoto admitir, toda a inocência que existia acabou, ficou ali. Eles fizeram o máximo que eles podiam, queriam ter feito mais, talvez poderiam ter feito mais, mas foi aquilo, eles deram o melhor deles. E agora é apenas seguir em frente, carregando esse fardo que vai ser deles pra sempre. Fazia um tempo que eu não assistia uma série da Netflix tão bem construída emocionalmente como essa. A série faz a gente entender que aquela situação que a família viveu pode acontecer com qualquer pessoa, pois às vezes nem conhecemos direito as pessoas que vivem sob o nosso próprio teto. Toda a técnica envolvida, a sua produção, as atuações, tudo sobre essa série pra mim foi incrível. Mas essa também não é uma série que eu sairia indicando pra qualquer pessoa, pois é uma série repleta de gatilhos pra muitas pessoas, que podem acabar não gostando ou nem conseguindo assistir por conta de alguns tópicos sensíveis. Mas independente disso, eu acho que essa série é muito necessária e um grande acerto do nosso querido McDonald's dos serviços de streaming. E se você chegou mesmo até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like e o seu comentário, porque eu ainda sou um criador de conteúdo pequeno, mas amo falar das coisas que eu gosto e o apoio de vocês vai me ajudar demais a continuar com esse meu projeto. Me sigam no Twitter e no TikTok também, eu tô bem ativo por lá e sempre postando uns conteúdinhos diversos. Vai ser bem legal ter vocês lá comigo também. Mais uma vez, obrigado a todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.